Olá, muito boa tarde. Estamos a chegar ao fim de junho, o que para muitos significa a proximidade das férias. Apesar das alterações pandémicas, os próximos tempos serão de descanso e oportunidade para fazer férias cá dentro. À espera dos visitantes portugueses está uma oferta vasta de património histórico e religioso, de que nos fala Sandra Costa Saldanha, que está hoje entre nós e é a diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Sandra, estão aí estes meses tradicionalmente reservados ao descanso, ao repouso, e desta vez há características especiais para estes dias. Recomendam-nos as próprias autoridades portuguesas que façamos férias cá dentro, e é uma oportunidade para irmos ao encontro do nosso património. E pergunto, o nosso património está preparado para receber os portugueses? Os portugueses têm muito ainda a descobrir dentro do seu país? Sim, sem dúvida nenhuma que têm muito para descobrir, e esta será, porventura, uma oportunidade de o fazerem, não só de um modo mais completo, mas também com mais qualidade, eventualmente. Eu creio que a redução de público, a redução de visitantes e, enfim, todas as normativas que são impostas a todos nós, acabam por possibilitar que genericamente o património possa ser fruído com muito mais calma, com muito mais tempo, com muito menos visitantes, e por isso também um olhar bastante mais atento a tudo aquilo que temos à nossa volta e que somos convidados a conhecer. Relativamente, enfim, àquilo que tem sido preparado para acolher os visitantes neste período, evidentemente que sim. As instituições da Igreja, tal como todas as outras, e enfim, agora particularmente na reabertura dos lugares de culto, prepararam-se absolutamente para receber com segurança todos aqueles que os pretendem visitar, e portanto essa é desde logo, evidentemente, uma questão que está presente em todos estes espaços, que é a sua preparação para acolher os visitantes de uma forma segura, sem dúvida. O património que temos é vasto, é muito diversificado, e os portugueses sempre foram os amantes da praia e da beira-mar, não é? Do litoral. Talvez ainda tenham muito a conhecer do seu próprio país. Sim, sem dúvida nenhuma que há muito ainda para conhecer e para explorar. No que diz respeito ao trabalho que a Igreja tem vindo a desenvolver nesse sentido particular, eu destacaria desde logo, enfim, o trabalho ao nível dos serviços da própria pastoral do turismo, em algumas das zonas de lazer e que sazonalmente são mais visitadas. Estou-me a lembrar do turismo do Patriarcado de Lisboa ou do turismo da Diocese do Algarve, que tem feito um trabalho muito sólido nesse sentido, de articular o turismo à cultura e ao património também, e portanto nessa perspectiva existe toda uma programação e um conjunto de informação muito sólido e muito importante, mas era importante relevar também alguns museus da Igreja, museus diocesanos, que têm trabalhado também nesse sentido e que procuram agora readaptar-se a esta nova realidade. Todos sabemos que muitas atividades e muita programação cultural teve que ser interrompida ou cancelada, mas justamente esse reajuste já se fez, e a partir de julho começarão a estar programadas toda uma série de atividades de âmbito cultural, visitas guiadas, workshops, concertos de verão, portanto toda uma panóplia de eventos que vai começar a decorrer agora dentro desta nova normalidade, como é evidente. Mas fundamentalmente eu penso que mais do que, enfim, nos focarmos em aspectos pontuais que possam acontecer num ou noutro território, eu creio que existem também em Portugal um conjunto de iniciativas, porventura ainda pouco exploradas, neste domínio do património religioso, designadamente a criação de rotas organizadas que têm vindo a ser incrementadas nos últimos anos, requalificadas e que porventura serão ainda pouco conhecidas, que justamente têm como tema central esta questão do património religioso, e que dentro deste desenho de rota o que pretendem é justamente levar o visitante, os interessados, a conhecer o território, portanto abrangendo todo o território nacional, de norte a sul,
tendo como fio condutor a temática religiosa. A Rota Carmelita, por exemplo, é um exemplo disso mesmo, e depois todo um conjunto de ações nesse sentido que o turismo de Portugal tem vindo a desenvolver, designadamente em parceria com a Igreja e com outras instituições, que justamente procuram articular, através dos recursos patrimoniais e através das temáticas religiosas, esse tipo de propostas. E é um património que está cada vez mais, digamos, cuidado, em bom estado e preparado para receber os visitantes. Lembro o programa da Rota das Catedrais, já há uns anos, e todos os processos de requalificação e de reconstrução de alguns monumentos e de intervenção de restauro que estão em curso e que estiveram em curso, e neste momento já é possível perceber o esplendor de muitos desses locais que foram recuperados, não é? Sim, sem dúvida. Este tipo de projetos, este tipo de iniciativas, que não são iniciativas de uma única instituição, são iniciativas que têm, de facto, essa excelente consequência, que é o possibilitarem que o património seja preparado, seja requalificado, para poder, com qualidade, ser oferecido ao visitante, ao peregrino, aos fiéis, às comunidades, de um modo geral. E justamente no âmbito da Rota das Catedrais, são já imensas as intervenções que têm vindo a ser realizadas no sentido de requalificar este património, mas, por exemplo, há um projeto muito interessante que eu gostava de destacar, os Caminhos da Fé, um projeto que incide neste momento em dois temas muito específicos, os caminhos de Santiago, por um lado, e a temática dos caminhos marianos, por outro, portanto, a temática mariana, e que, através do património ligado às duas devoções, portanto, partindo da espiritualidade, faz-se um caminho através do património, com inúmeras opções de circuitos, de visitas, etc., e pensando também em todas estas dinâmicas do turismo de um modo geral, ou seja, tendo em consideração tudo aquilo que são as sinaléticas, tudo aquilo que são outros recursos necessários à realização destes percursos, passando inclusivamente pela própria requalificação material e imaterial deste património, o que é muito interessante, porque faz com que este património seja estudado, seja investigado e com isso sejam produzidos, por exemplo, conteúdos, informativos de qualidade para que os visitantes justamente possam fruir também com mais qualidade deste património. Há também uma necessidade de desconstruir um pouco aquela ideia ou imagem de que visitar o património é visitar pedras bem trabalhadas, sem dúvida, mas algo que está ali inerte. E não é verdade, até porque a forma como os monumentos se organizaram, na criação desses programas de visita e roteiros interpretativos, há todo um cuidado de casar a história e o passado com o presente, com a interpretação dos costumes e da forma das sociedades e das pessoas hoje se organizarem nesses lugares, não é? É também um caminho de cultura e de descoberta daquilo que Portugal é hoje. É absolutamente indissociável, e não só com estes exemplos que acabei de dar, mas com todos os outros. O património material está intimamente ligado às tradições e a toda a cultura imaterial à sua volta e, portanto, a especificidade do património prende-se diretamente com aquilo que são as vivências das comunidades e, portanto, são realidades e situações absolutamente indissociáveis e, portanto, muitos destes programas, e algumas das propostas que se vão apresentando ligam-se diretamente a determinados períodos do ano, daí a sua sazonalidade, porque há uma festividade, porque há uma procissão, porque há uma determinada tradição numa dada época ou numa determinada altura e, portanto, são realidades que não se podem dissociar de modo nenhum. E é esta articulação e esta compreensão entre o património, o tal património estático, com aquilo que é a realidade imaterial à sua volta, que torna estas visitas e este conhecimento do património muito mais contextualizado. Portanto, é uma fruição e uma experiência, se quisermos, de visita que passa também, obviamente, por essa realidade que está à sua volta e da qual as pessoas fazem parte, as comunidades necessariamente fazem parte e só pode ser plenamente vivido e fruído com todo este conjunto de fatores.
e as crianças também se divertem a visitar o património, até porque há o cuidado de, em muitos locais, ter notas explicativas, particularmente dirigida aos mais pequenos, e depois é uma excelente forma interativa de estudar a história. Sim, sem dúvida nenhuma, porque, enfim, a história de Portugal pode naturalmente ser contada de norte a sul do país através destes recursos. A grande aposta que tem vindo a ser feita é justamente nesse sentido da sua interpretação, portanto, permitir ir mais além daquilo que é a leitura material, enfim, dos objetos artísticos, mas conseguir compreendê-los justamente nestes seus contextos de devoção, de fé, no contexto comunitário em que eles se inserem, e naturalmente que a atividade educativa e pedagógica vocacionada para todos os tipos de públicos inclui necessariamente como uma das suas parcelas mais importantes e significativas, e sem dúvida nenhuma um dos públicos-alvo mais relevantes, uma faixa etária, enfim, de crianças que evidentemente beneficiam com outra linguagem também de muitos destes recursos, nomeadamente através de materiais que são preparados especificamente para esse efeito, programas de visitas destinadas justamente a famílias ou a crianças particularmente, são muito importantes também. E vai percebendo nos portugueses um interesse maior por estas realidades? Eles vão, aos poucos, deixando também de fazer só férias de praia e encaminhando-se também para o interior, para estes locais de visita? Bom, eu creio que o interesse das comunidades, para além de outros fatores, existe um que me parece absolutamente importante. Ele pode ser moldado e pode ser construído e, entre outros, depende muito daquilo que nós também temos para oferecer e a forma como o oferecemos. E, portanto, a criação de programas apelativos, a produção de materiais informativos adequados e eficazes fazem com que haja também uma maior eficácia no acolhimento que o público, que a comunidade, que os visitantes, sejam eles nacionais ou internacionais, fazem daquilo que temos para mostrar de alguma forma. E, portanto, evidentemente, nos últimos anos têm sido dados passos importantíssimos e de grande qualidade nesse sentido. Há muito ainda a fazer, obviamente, mas esse é também um trabalho fundamental por parte das instituições, trabalharem o seu património e os seus conteúdos por forma a tornarem-nos, evidentemente, mais apelativos e mais interessantes, indo ao encontro justamente dos seus destinatários. A grande parte deste património está ligado à Igreja, um património religioso. Como é que vai sendo este ritmo, este dinamismo do tratamento do património, do seu cuidado, a nível das dioceses? Há diferentes ritmos, há uma sensibilidade crescente, há partilha de experiências entre umas e outras. Como é que se vai coordenando, digamos assim, esta sensibilidade pelo património e a sua valorização? Bom, todas as dioceses têm serviços vocacionados para tratar destas matérias do património cultural, seja mais especificamente no domínio do turismo, seja neste domínio mais genérico dos bens culturais da Igreja. Têm sido feitas inúmeras iniciativas, enfim, umas mais autónomas e isoladas, outras mais em conformidade com aquilo que são toda uma série de propostas de âmbito nacional, mas há evidentemente ainda um caminho bastante grande para se fazer neste sentido. E daí que algumas instituições âncora têm um papel muito importante neste sentido. Eu chamei há bocadinho a atenção para o Turismo de Portugal, que tem vindo a apostar neste tema do turismo religioso e, enfim, dos caminhos com património, envolvendo património religioso, e isso envolve todo o território e procura puxar um pouco por todas as dioceses e por todas as instituições espalhadas pelo território. Portanto, é um trabalho longo ainda, evidentemente, há muita coisa para fazer, mas é um trabalho muito sólido. E a questão da inventariação do património é algo que também se tem feito muito nos últimos anos, por oposição aqui a períodos mais recuados em que não havia, pouco havia ainda neste aspecto. A evolução tem sido grande nesse aspecto? A inventariação e a conservação, eu creio que são os dois grandes pilares para aquilo que depois é o objetivo final dos bens culturais da Igreja.
que passa necessariamente por colocar este património ao serviço da sua missão e saber transmitir a mensagem que lhe está subjacente. E para isso ele tem que ser cuidado, tem que ser protegido e justamente o inventário e a conservação deste património são duas ferramentas técnicas, mas absolutamente fundamentais para a sua preservação. E é um trabalho que, felizmente, continua a decorrer a muito bom ritmo, a ritmos diferentes, necessariamente, mas é um trabalho que está naturalmente em curso e a sensibilização é crescente e eu creio que é absolutamente unânime em todo o país. Regressando à ótica do visitante, daquele que vai à descoberta, apesar de tudo, ainda há muito património de portas fechadas, não é? Sim, ainda há muito património de portas fechadas, ainda há muita requalificação que é necessária fazer também sob o ponto de vista dos recursos humanos e eu creio que muitas das dificuldades que se colocam, designadamente ao acesso que se faz a esse património, passa justamente por assegurar que se consigam construir parcerias mais sólidas com outras instituições e cada vez mais elas se vão fazendo nas dioceses portuguesas, seja através dos municípios, seja através, enfim, dos serviços mais ligados ao turismo, porque a Igreja tem um interesse concreto, específico e objetivo na utilização e na fruição do seu património e as outras instituições culturais, naturalmente, que também têm. E, portanto, há todo um conjunto de articulações que podem continuar a ser reforçadas e esse acesso ao património e a resolução de alguns dos problemas que se colocam, designadamente de segurança, de conservação, porque são muitas vezes essas as razões pelas quais o património e alguns destes edifícios permanecem fechados, poderão de alguma forma ser resolvidos ou simplificados através dessas articulações que são fundamentais. E como é que tem sido, coordena o Secretariado Nacional para as Bens Culturais da Igreja, como é que tem sido também este diálogo com as outras instituições, com o Turismo de Portugal, esta partilha de experiências e conjugação de esforços, há receptividade entre os vários setores, por vezes é difícil a comunicação, como é que tem sido este trabalho, ao fim e ao cabo, que já leva há uns anos, não é, de fazer esta ligação do património da Igreja Católica também com as instâncias oficiais? Bom, a minha percepção, mas esta é necessariamente uma percepção que é uma percepção pessoal, passa desde logo por uma coisa muito simples. Eu creio que cada vez mais as instituições fora da esfera da Igreja Católica em Portugal credibilizam e reconhecem de uma forma crescente aquele que é o trabalho, que é também cada vez mais profissional e qualificado, feito dentro da Igreja Portuguesa. E não só por isso, mas também por essa razão, as relações entre as instituições da Igreja e outras instituições fora da Igreja não só se têm fortalecido, como têm crescido, como têm dado frutos cada vez mais sólidos. O projeto Rota das Catedrais, que o Henrique referiu, é um exemplo acabado disso mesmo, necessariamente, mas muitos outros. No que diz respeito ao património cultural, em particular, o Secretariado dos Bens Culturais da Igreja tem uma estreitíssima articulação e colaboração com o Turismo de Portugal no desenvolvimento de inúmeras ações e iniciativas, com o Ministério da Cultura, a Direção-Geral do Património Cultural e, portanto, entendemos todas estas instituições, naturalmente, como parceiros absolutamente fundamentais para desenvolvermos o nosso trabalho e estamos, obviamente, disponíveis para colaborar naquilo que for necessário também, indo ao encontro das missões e dos objetivos destas instituições. Com as quais temos necessariamente que trabalhar, devemos absolutamente trabalhar para atingir muitos dos nossos objetivos. O património cultural da Igreja tem frequentemente um proprietário e um utilizador que normalmente não coincidem e, portanto, estas articulações, evidentemente, têm que ser estabelecidas através do diálogo, através da construção de projetos, de iniciativas que vão ao encontro dos interesses de ambas, evidentemente, e isso tem sido conquistado, tem sido conseguido e eu creio que neste momento não há sequer já lugar, enfim, a falarmos de qualquer espécie de dificuldade nesse sentido.
Estávamos a falar aqui da necessidade dos portugueses e deste desafio neste período ir em busca do seu património. Eu terminava aqui a nossa conversa tentando saber também como é que a Sandra Saldanha um dia se apaixonou pelo património, porque hoje profissionalmente está muito ligada a tudo isto. O que é que um dia lhe despertou de interesse, não é? O dedicar a vida a preservar e a promover o património histórico. Bom, verdadeiramente o meu interesse pelo património cultural, que é atualmente, enfim, de facto o foco da minha atividade e do meu principal interesse pessoal e profissional, nasceu pela minha paixão, antes de mais, pela história da arte e pela história da arte portuguesa e pela descoberta, através da investigação, através de uma área, enfim, mais científica e académica, de um domínio de atuação absolutamente extraordinário e, portanto, a partir daí, enfim, fui construindo este interesse que por via profissional também, evidentemente, acabou por se concretizar em torno do património especificamente. Mas assim, já em pequenina, visitava muitos monumentos? Não, nem por isso, alguns sim, mas sobretudo numa fase de formação académica, comecei a desenvolver esse interesse mais particular pelo património. Muito bem, muito obrigado por ter estado hoje aqui no programa Eclésia. Vamos esperar que os portugueses aproveitem realmente esta oportunidade destes próximos meses de irem em busca do seu património. Antes do fim, só lembrar que mais logo a edição rádio do programa Eclésia passa na Antena 1 quando forem 22h45. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.